Olá, eu sou José Pereira. Neste vídeo vou falar sobre o Bitcoin, especialmente sobre o Bitcoin como moeda oficial de El Salvador. El Salvador é um pequeno país da América Central que se tornou independente da Espanha em 1821. Desde o ano de 2001, El Salvador utiliza como moeda oficial o dólar americano. Agora, em 2021, El Salvador passa a utilizar também o Bitcoin como sendo uma de suas moedas oficiais. Portanto, este país terá duas moedas oficiais sobre as quais ele não tem controle, ou seja, ele não tem controle sobre nenhuma delas. O Bitcoin é uma moeda virtual, é um dinheiro eletrônico, ele não existe fisicamente, não é possível o cidadão transportar Bitcoin no seu bolso. Por outro lado, menos de a metade da população de El Salvador tem acesso à internet. As autoridades do país têm declarado que irão treinar a população para o uso da nova moeda. Vamos aguardar para ver o efeito de tudo isso. Cabendo ainda destacar que se trata de uma moeda de alta volatilidade, ou seja, o preço sobe e o preço cai em curto espaço de tempo e em valores significativos. Recentemente, o empresário Elon Musk, que é o CEO da Tesla, declarou de que sua empresa iria se afastar do Bitcoin. Essa declaração fez com que a moeda despencasse, portanto, caracterizando a sua alta volatilidade. Em fevereiro de 2021, uma de suas empresas investiu cerca de US$ 1,5 bilhão em Bitcoin. Isto fez com que a moeda assumisse, assim, começasse a se valorizar terrivelmente. Em abril de 2021, um Bitcoin foi cotado acima de US$ 63 mil. Posteriormente, em 22 de junho, a moeda caiu para menos de US$ 30 mil cada Bitcoin. Note que o valor de um Bitcoin, especificamente, é um valor alto. Existe, evidentemente, a possibilidade de alguém que queira investir neste ativo adquirir fração de Bitcoin. Eu não estou dizendo que é para adquirir ou para não adquirir, eu estou apenas passando uma informação técnica sobre a possibilidade de aquisição da fração da moeda. Então, essas são algumas das características relevantes, né? Uma das preocupações das autoridades com relação ao Bitcoin. Antes disso, eu vou falar um pouquinho mais sobre El Salvador. Já informei que é um país da América Central, pequeno país, tem uma extensão territorial da ordem de 21.040 quilômetros quadrados. A população de El Salvador é de 6 milhões e meio de habitantes. O PIB deste país, em 2019, foi da ordem de 27 bilhões. Será um excelente exercício sobre política monetária, sobre gestão de risco para as autoridades daquele país, evidentemente. Então, essa é um desafio significativo, conforme já mencionado. Semelhante a outros países pobres, El Salvador tem problemas de educação, problemas de saúde, por exemplo. El Salvador, portanto, será um laboratório para se testar o Bitcoin como sendo uma moeda oficial de um país, né? Uma das características presentes no Bitcoin é a possibilidade de se fazer investimento, aplicações, mantido certo anonimato. Muitas pessoas defendem essa característica como sendo algo positivo. Outras pessoas, por outro lado, entendem que essa característica faz com que pessoas ligadas ao crime organizado possam realizar lavagem de dinheiro utilizando essa moeda virtual. Há uma preocupação dos organismos financeiros internacionais.
o Fundo Monetário Internacional, por exemplo, está se mostrando preocupado com a utilização dessa moeda, especialmente depois que El Salvador resolveu adotá-la como moeda oficial. O Banco Mundial, segundo foi divulgado, teria interrompido remessa de dinheiro para aquele país em função de adotarem o Bitcoin como sendo uma moeda oficial. Por outro lado, o Banco de Compensações Internacionais, que é o Banco Central dos bancos centrais, com sede em Basileia, na Suíça, tem afirmado, tem a percepção de que as criptomoedas são ativos especulativos, não são dinheiro efetivamente. Ao mesmo tempo, um outro organismo internacional, que é o Comitê de Basileia, também sediado na Suíça, ele tem defendido regras rígidas para os ativos digitais. O Comitê de Basileia emite recomendações para os bancos centrais de diversos países, com o objetivo de direcionar, vamos dizer assim, a política monetária, manter a solidez do sistema financeiro desses países. O Comitê de Basileia ele é formado por representantes sêniores das principais economias do mundo. Então, essas são algumas das características, ou algumas das preocupações, vamos dizer assim, dos organismos internacionais com o uso das moedas virtuais. Então, gostaria de destacar 2 pontos. Primeiro, sobre uma perspectiva macroeconômica, a adoção de uma moeda de alta volatilidade, de uma moeda virtual como moeda oficial de um país, como é o caso de El Salvador, é sempre um motivo de uma expectativa muito grande. A primeira ideia que nos ocorre é que é uma falta de racionalidade na adoção desta moeda como sendo um padrão monetário de um país para que as pessoas realizem suas transações e assim por diante. Mas vamos esperar o que vai acontecer. Como decisão pessoal para o investidor especificamente, é importante que as pessoas tenham consciência da volatilidade do ativo, né? Para quem já está acostumado a investir em Bitcoin e em outros tipos de ativo também, tem a sua experiência, tem a sua sensibilidade para saber quanto por cento de sua carteira de investimento ele irá concentrar em Bitcoin, ou se não vai concentrar nada, ou se vai concentrar muito, por exemplo, quando ele deve entrar, quando ele deve sair, coisas desse tipo. Para quem ainda não tem experiência e está querendo conhecer, deve procurar informação, deve buscar aconselhamento com especialistas. Importante que o especialista que estiver dando orientação seja a pessoa que conheça mercado, opções de ativos, conheça características de risco, de retorno, de volatilidade de ativos de um modo geral, que possa orientar a hora de entrar, a hora de sair, o quanto por cento do valor dos investimentos, do potencial investidor pode ser colocado lá dentro. Claro que é necessário também que esse aconselhador conheça a característica do produto Bitcoin, porque isso vai ser imprescindível para uma avaliação criteriosa. Um outro ponto, evidentemente, a se tomar cuidado. Você tem bons assessores, bons orientadores do mercado, mas é importante que a pessoa que estiver orientando a você, que pretende investir, seja a pessoa que não tenha interesse pessoal, que você cumpra ou que você deixe de comprar bitcoins, né? Que tenha uma conduta ética que oriente o relacionamento. Isso é muito importante. Cada um de nós tem um perfil de risco. Existem pessoas que não gostam de assumir risco de forma nenhuma. Existem outras pessoas que assumem grandes riscos, obtêm grandes resultados e, às vezes, têm grandes perdas também. Então, é impossível você viver sem risco na sua vida. Então, o risco sempre estará presente. O que é necessário é que você saiba conviver, avaliar os riscos, saber como proceder diante das diversas ocasiões, das diversas situações.
importante dizer que, se você realizar uma operação, um depósito, uma caderneta de poupança, ou comprar, ou fazer uma aplicação a prazo fixo num banco, e esse banco, essa instituição, tiver um problema de liquidez, uma intervenção do Banco Central, qualquer coisa desse tipo, então o Fundo Garantidor do Crédito vai te dar proteção para o teu investimento até R$ 250 mil, por instituição financeira e por CPF, evidentemente. No caso, se você investir em Bitcoin, evidentemente que aí o benefício que você tirar, o lucro que você obter é todo seu, e também o prejuízo, se você obter, ninguém vai te cobrir, se você realizar prejuízo, né? Então, essas são algumas das características. O Bitcoin não é proibido no Brasil. Se você possui Bitcoin, se você possui essa moeda, no final do ano deve informar na sua declaração de imposto de renda. Receba o meu abraço e até breve.